Boa noite, meus irmãos. Estamos começando a nossa aula 4, parte C. Falamos de Erich Fromm e vamos agora falar de Bertrand Russell, que era descendente de ingleses, família da alta sociedade, e ele tinha três paixões: amar, conhecer e o sofrimento do gênero humano, do ser humano. E ele passava a sua infância e a sua juventude na companhia de livros e a matemática, que foi o seu principal meio de viver. Casou-se 4 vezes, com 21 anos, muito jovem, depois com órfão de pai e mãe, e a quarta com 80 anos. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. O que ele dizia? Ele dizia que a sua filosofia precisava entender três pontos chaves: o fanatismo, a educação e o nacionalismo. Ele dizia em plena Guerra Fria: há muita gente no Ocidente, suponho que no leste europeu também, que considera a eliminação da raça humana preferível à vitória da ideologia contrária à sua. Ele criticava o Wall Street, o berço do capitalismo, e criticava o Kremlin, o berço do comunismo, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E esse fanatismo, essa educação nacionalista foi o tema dele durante todo o seu tempo de filosofia. É interessante que ele dizia que o homem é presente, segundo ele, como uma parte insignificante da natureza. Seus pensamentos estão determinados pelo processo do seu cérebro, portanto, pelas leis da natureza. Aí você contrapõe isso com a Bíblia, que diz que o homem foi criado em beleza, em graça e na imagem de Deus. O homem é importante na criação, mas para os filósofos o homem é apenas um ser insignificante. Na ética, ele se bate pelo ideal dos desejos conciliáveis. Uma ação é moralmente saudável quando é boa para mim e para o outro, é vantajosa para ambos, não apenas para um lado em detrimento do outro. E ele criticava o falso individualismo da salvação individual como seu ideal aristocrático, em oposição ao ideal de salvação da sociedade que corresponde à democracia. Então ele tinha esse entendimento muito claro do individualismo, e a democracia era muito maior do que o individualismo. E para ele, a filosofia tem duas orientações: uma especulativa, onde o filósofo procura ter uma visão geral do mundo, do homem, das coisas, e a outra na análise profunda e minuciosa dos problemas. Então é importante entender isso. Agora vamos para a filosofia atual, dos nossos dias. Vamos ver o que é que ela diz para cada um de nós. As ideias principais da filosofia atual, também chamada de filosofia contemporânea, envolvem o questionamento de todos os modelos anteriores e analisar a linguagem e a consciência. A crítica é razão instrumental e o estudo das estruturas sociais e a reflexão sobre a existência humana em um mundo de incertezas. Então, várias abordagens que nós vamos falar aqui. A primeira delas é a fenomenologia, que busca analisar a estrutura da consciência e da experiência, compreendendo o mundo a partir da experiência vivida do sujeito. Em outras palavras, o fenômeno que o homem vive. O existencialismo enfatiza a liberdade e a responsabilidade do ser humano, que, por não ter uma essência pré-definida, é condenado a criar o seu próprio significado de vida, gerando angústia e desamparo, que é contrário à palavra de Deus. A filosofia existencialista, ela é totalmente contrária ao ser divino e à sua criação, que é o homem. A filosofia analítica foca na análise lógica da linguagem, buscando esclarecer os problemas filosóficos e a forma como a linguagem molda o nosso pensamento. Então está trabalhando a linguística, a linguagem. O estruturalismo e o pós-estruturalismo analisa estruturas sociais, as culturais e linguísticas que determinam o pensamento e a experiência, com os pós-estruturalistas aprofundarem a crítica nessas estruturas. Então é bem mecanicista para entender a estrutura humana, a cultura, como eu falo, como eu deixo de falar. Os temas centrais. A filosofia moderna critica a racionalidade, questionando-a,
buscando dominar a natureza e a si mesmo, levando uma reflexão sobre outras formas de pensamento, de racionalidade. É uma crítica à razão. Veja que a teologia lá no passado foi criticada, depois a racionalidade foi elevada e agora a racionalidade está sendo questionada porque o homem hoje é um ser líquido que não tem solidez nenhuma, filosófica, religiosa, emocional, psicológica e teológica. A linguagem é vista como fundamental na constituição da realidade e do pensamento, sendo um dos principais focos de investigação, a linguagem. E aí você vê hoje uma cultura woke, totalmente esquerdista, que diz que você é aquilo que você quer ser. Se você quer ser um cachorro, seja um cachorro. Se você quiser ser uma mulher, seja uma mulher. Se você quiser ser um homem, seja um homem. Essa cultura woke tem dominado a filosofia e levado a uma imbecilidade da estupidez. Tecnologia e desenvolvimento. A era digital e a comunicação impulsionaram novas reflexões sobre o conhecimento e a forma como é acessado e disseminado. E isso quando convém a eles, porque quando é contrário à ideologia deles, aí eles são contrários à liberdade de expressão nas redes sociais. E a questão da ética e da bioética. As questões éticas ganharam grande relevância no contexto contemporâneo, com o debate sobre inteligência artificial e o papel da ética na medicina e nas empresas. Já temos robôs fazendo operação cirúrgica, já temos a ética fundamentada no relativismo, a ética para mim é uma coisa, para você é outra coisa, e já estão condenando a inteligência artificial que faz tudo, apenas o homem aperta um botão e está tudo pronto. Então são essas questões que nós estamos vivendo nesses últimos dias. É interessante que nesse contexto a gente vai perceber uma coisa bem estrutural do ser humano. Essa filosofia, ela tem os pressupostos teóricos e filosóficos lá do século XIX, com o advento da filosofia moderna. Esse conceito começa com Augusto Comte, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer e Karl Marx. E é interessante que todo esse contexto vai trazer uma insanidade ao homem moderno. O homem moderno, o homem pós-moderno, o homem pós-moderno tem toda uma estrutura líquida. Ele não é aquilo que ele pensa que é, e ele pensa que é o que vai valer para ele, porque ele rejeita a biologia, ele rejeita os papéis sociais da sociologia, e ele faz seu próprio papel, seu próprio pensamento, sua própria existência, e ele leva o ser humano a ser totalmente líquido. A principal força para isso é a escola de Frankfurt, que é uma escola marxista, econômica, política, social, e leva o homem como centro do conhecimento, da ciência e da técnica, levando o homem a ser um ser cada vez mais voltado para o marxismo. O marxismo tem gerado milhões de mortes na ex-União Soviética, na China, em Cuba, no Vietnã, no Camboja, na Coreia do Norte, em todos os países que abraçaram o comunismo e o socialismo foram totalitários. E o Brasil está caminhando para um Estado totalitário. Essa filosofia contemporânea engrandece o Estado, engrandece as leis, priva a liberdade e leva o homem a ser um ser autômato, um ser que vai autenticar a sua vontade na sua própria existência. Então, criou-se um novo padrão de racionalidade através da emancipação intelectual e também defendendo um meio ambiente, se possível até agredindo os homens para não agredir o meio ambiente. Então essa filosofia ela vem tratar o seguinte: os modernos encaravam a racionalidade como instrumento que permitiu ao ser humano dominar a própria natureza. Se o Holocausto, a morte de 10 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, foi a marca da instrumentalização da razão como meio de domínio político, hoje também vemos que o domínio da natureza traz consequências catastróficas para a humanidade devido à degradação ambiental. Então hoje a humanidade está deitada
no ativismo judicial, no ativismo ambiental, no ativismo filosófico e intelectual, levando as massas a não pensarem por si mesmas. E quem foram os pais dessa teologia atual? Friedrich Nietzsche, que diz que Deus morreu, Martin Heidegger, filósofo alemão, Adorno, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Michel Foucault, que estudou os parâmetros de convivência humana. Você vai para a universidade no Brasil e está lá, Michel Foucault, um grande exemplo para a humanidade. Bem, minha gente, resumindo, o que eu posso encerrar essa cadeira de filosofia? A igreja atual tem que usar a Bíblia como seu instrumento de fé e de autoridade, e rejeitando os conceitos filosóficos que exaltam o meio ambiente, degradam o homem a um ser aniquilado pelas forças intelectuais, pelas forças econômicas, pelas redes sociais, pela era digital, pela IA, para conduzir o homem apenas a um número. Vamos viver a liberdade de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe. Obrigado por assistir essa aula. As notas foram os 4 trabalhos que eu passei. Assista essa aula e assim Deus abençoe vocês. Entregue os trabalhos até meia-noite de hoje. Deus abençoe vocês. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção.